também, junto com a Flávia, ama esse casal, né? Ele vai estar pregando a palavra neste momento. Eu queria que você recebesse o Léo com as palmas e ficasse à vontade, Léo, para pregar a palavra para a sua casa. Meus irmãos, pode tomar assento, por favor? Prazer estar com vocês nessa manhã. Palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, na pessoa do pastor Davi Leal, estendendo ao pastor Humberto, pastor Bruno Fernandes. Pastor, Deus abençoe a sua vida, tá? Pastor Bruno veio só para me oprimir. Deus não deu uma agenda para ele hoje de manhã. Jesus, a poder no teu sangue. Quase passando a oportunidade para ele aqui, gente. Bruno Almeida veio para regar a terra. Deus abençoe a sua vida, tá, mano? Gente, livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Estou acompanhado da minha esposa, da minha pentecostal ali, da Rebequinha. Temos um acordo, né, filha? Temos um acordo, né? Você deixa o papai pregar hoje, né? Isso. Amém, papai. Maravilha. Sou ovelha do pastor Camilo Mangueira Figueiredo, congrego no Vila Ponto Chique. Estou debaixo da bênção do meu pastor para estar ministrando para vocês hoje pela manhã. E eu queria te convidar a fazer como o pastor Davi ensina a vocês aqui, tá? Se vocês leem sentado, sentado, se de pé, de pé. Vamos fazer de acordo com aquilo que é ensinado por essa casa espiritual. Sentado? Você que achou, diga amém. Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os exilados junto do rio Quebar ou Cobar, eis que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Os céus se abriram e eu tive visões. Os céus se abriram e eu tive visões. No 5º dia do mês, isto é, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio a palavra de Yahvé, ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali pousou sobre ele a mão de Yahvé. Vou me ater até aqui a leitura principal. Nós vamos fazer aqui um paralelo, capítulo 1, capítulo 10 e capítulo 8, e eu vou esmiuçando isso de acordo com o que eu for conversando com vocês. Como é a primeira vez que eu ministro para essa amada igreja, eu vou te pedir só um pouco de paciência, porque a introdução é longa. Então, vou fazer uma introdução um pouquinho longa, você presta bastante atenção. São 3 aplicações e vai ser suficiente para nós nessa manhã. Quem está comigo, diga amém. Sem querer ser oportunista, porém, a gente sabe que de 2019 para cá, a ideia de crise é uma ideia muito relevante, não só para a igreja, mas para a sociedade em comum, né? Vivos aqui, ninguém imaginava que a partir de 2019 a nossa rotina seria essa: álcool em gel, máscara no rosto, afastamento social, entre outras políticas, né, que foram adotadas acerca de tentar impedir o progresso dessa pandemia. E em decorrência disso, não só afetou saúde, mas como afetou relacionamentos, afetou a vida profissional, afetou a vida financeira, entre outras áreas que foram comumente afetadas. Então, eu costumo dizer que a palavra de relevância para nós hoje é crise. A palavra de relevância é crise. E o que seria a crise, Leonardo? Crise é alteração da naturalidade. Todas as vezes que a naturalidade é quebrada, nós chamamos de crise. O que é crise? Natural foi quebrado, entrou aquilo que não é natural, nós chamamos de crise. Outro termo que podemos utilizar para crise é todas as vezes que tivermos que dobrar esforços para ter o mesmo resultado, seja em qualquer área, biológica,
financeira, espiritual, entre outras. Dobrei esforços para ter o mesmo resultado, eu estou em crise. Eu estou em... O que é crise? Alteração da naturalidade. O que é crise? Dobrar esforços. O texto que eu li, para a gente ter uma compreensão razoável, poderíamos falar sobre N sentidos de crise dentro da Bíblia, mas como eu escolhi um texto que fala sobre o exílio babilônico, e nós temos pelo menos 2 exílios na Bíblia, eu costumo contar 3, porque o exílio, se a quebra de naturalidade, você tem o primeiro, que é o êxodo, o exílio do Egito, na verdade. O segundo seria o da própria terra de Canaã, porque eles estão em Canaã, mas estão exilados, ou seja, eles perderam os seus direitos. Isso acontece no livro de Juízes, e agora pela terceira vez está acontecendo, que é o livro compreendendo Jeremias, Ezequiel e Daniel, que fala sobre o exílio babilônico. E quando eu penso sobre essa ideia de crise, eu preciso só fazer um aqui agora com vocês, bem rápido, para que vocês entendam o que é dobrar esforços, tá? Imagine que você tem uma empresa, 100 funcionários e 50 mil líquidos no mês. Chega a crise e você tem que contratar mais 100 funcionários, agora você tem 200 funcionários para ter os mesmos 50 mil líquidos por mês. Você percebeu que você dobrou esforços, você dobrou o número de pessoas para trabalhar, mas o resultado foi o mesmo. Então, todas as vezes que eu tiver que dobrar esforços para ter o mesmo resultado, eu estou em crise. Quando eu quebro a naturalidade, eu também estou em crise. Comentei com vocês que nós temos pelo menos 3 temas sobre exílio que falam sobre crise. A crise do Egito, a crise do livro de Juízes e a crise da Babilônia. O que isso tem em comum, ou qual é a perspectiva que a gente pode narrar acerca do livro que nós estamos lendo? Quando nós olhamos para o Pentateuco, e aí eu falo sobre a crise do Egito, o Pentateuco no hebraico ele tem um significado distinto do que nós temos nos nossos livros comuns. Explico. Bereshit é o primeiro livro, Vileshemot é o segundo, Vaikra é o terceiro, Bamidvá é o quarto, Devarim é o quinto. O que essas expressões querem dizer? Cada um desses livros do Pentateuco, ele faz alusão à primeira palavra do seu livro. Por exemplo, Bereshit quer dizer princípio, então, logicamente, o primeiro livro quer dizer início, aí você chama de Gênesis na Septuaginta. O segundo estes são os nomes. O terceiro, Deus chamou. O quarto, deserto. O quinto, palavra. Se fizéssemos uma alusão a todos os 5 primeiros livros, nós diríamos que no princípio os nomes que Deus chamou no deserto para ouvir a sua palavra. Mas não é isso que é relevante. O relevante é que a primeira história ou a ideia de crise que eu falei com vocês acontece no Egito. O Egito é o livro do Êxodo. O que quer dizer Êxodo, Léo? Êxodo quer dizer saída. Essa expressão ela está na Vulgata Latina, é a tua tradução. Êxodo quer dizer saída. Porém, para o hebreu, a expressão não é êxodo, é Vileshemot, que quer dizer estes são os nomes. E que nomes são esses, Léo? São os 70 filhos de Jacó que entra dentro do Egito. Entrou 70 filhos de Jacó dentro do Egito, e o problema todo é que se levanta um faraó que não conheceu José. E o texto diz que eles dobram esforços. Lembra que eu falei com você sobre crise? Crise é dobrar esforços. Eles dobram esforços sobre os filhos de Jacó. Eles dizem que se nascer menina, vai viver, mas se nascer menino, vai morrer. Lembra que eu falei sobre crise, alteração da naturalidade? Ou seja, natural é, nasceu menino, vive. Nasceu menina, também vive. Só que aqui alguém quebra a naturalidade. Está dizendo, se nascer menina, vive. Se nascer menino, morre. Só que a crise se apodera do povo. E o texto diz, entra 70, mas na saída, sai 3 milhões. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Entrou 70, entrou a crise, alguém disse vai morrer, mas saiu 3 milhões. Entrou 70, mas entrou pouco. Gente, eu não estou falando que entrou 700 pessoas. Eu não estou falando que entrou 70 mil pessoas. Eu estou dizendo que entrou 70 pessoas e ainda no meio da crise alguém disse vai morrer, mas saiu 3 milhões. Calma para você entender, para que você entenda e dê um glória a Deus, para que você entenda nessa manhã. Alguém disse que no meio dessa crise chamada pandemia,
quando a igreja colocasse a máscara na boca, o glória a Deus ia sumir e aquilo que te fortalecia ia enfraquecer. Só que você com máscara na boca está dando um glória a Deus mais alto do que sem máscara. Alguém disse que no meio da pandemia, quando tivesse afastamento social, que tivesse que pular uma cadeira, a igreja ia esvaziar. Você começou a profetizar aonde estava vazio, dizendo: vai sentar um crente aqui no lugar vazio. Alguém disse que a igreja não ia prosseguir, mas no meio da crise, a Advec abriu igreja pelo Brasil inteiro. Alguém disse que você iria quebrar no meio da crise, mas você ficou mais crente do que nunca. Alguém disse que no meio da crise a sua família ia quebrar, mas Deus salvou o teu marido, salvou o teu filho. Não está pegando isso aqui não. A crise é um instrumento de Deus para o teu crescimento. Alguém diz: vai morrer, e o céu diz: agora eu faço ela crescer, agora eu faço ele chegar, agora eu faço ela alcançar. Bruno, a crise que não me quebra me faz avançar na presença dele, e quem recebe essa palavra dá um brado de glória para Jesus. Crise é um instrumento de Deus para o teu crescimento. E guarda o que eu vou dizer. Tem crise que é para crescimento e tem crise que é ausência de crescimento. Tem crise que é para você crescer, mas tem crise que é porque você não cresceu. E aí ela só vai se repetindo porque Deus já te deu tempo para crescer e você não cresce. Eu gosto de um texto que fala que Ana, uma vez por ano, ela vai ao templo levar roupa para Samuel. Isso é lindo, gente, porque ela entende que a roupa de um ano não cabe nele no próximo. Aquilo que cabia nele em 2019 não pode caber nele em 2020. Aquilo que cabia em 2020 não cabe em 2021. Aquilo que cabia em 2021 não cabe em 2022. Não entendeu isso aqui? A guerra que te travava em 2021 não pode te parar em 2022. Se você está parando na mesma guerra, é porque o teu crescimento está atrasado por causa da crise, que é a falta de crescimento. Mas eu quero profetizar para essa amada igreja que o que te travou em 2021 não vai te travar esse ano. Tem crescimento de Deus para a tua vida no meio da crise. Tem crescimento de Deus para a tua vida no meio da crise. Eu tocaria no ombro de pelo menos um crente e diria para ele: nessa crise tem crescimento de Deus para a tua vida. Vão ficar espantado com você, vão ficar, porque vão dizer: como é que pode ter crescido? E você vai dizer: a crise foi um instrumento de Deus para o meu crescimento. E você diz: aleluia. Rega essa terra, Bruno. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Olhe para mim, por favor. Crise é um instrumento de Deus para o teu crescimento. E eu escolhi um texto que me confronta. Esse texto mexe comigo, gente. Porque Ezequiel, ele é contemporâneo de outros dois profetas, Daniel e Jeremias. Contemporâneo quer dizer viver no mesmo período. Contemporâneo quer dizer viver no mesmo tempo. Contemporâneo quer dizer exercer o ministério na mesma perspectiva de tempo e espaço. Eu pergunto, você me ajuda, por favor. Ezequiel é profeta, sim ou não, gente? Muita gente para pouca voz. Ezequiel é profeta, sim ou não, gente? Daniel é profeta, sim ou não, gente? Jeremias é profeta, sim ou não, gente? Deus chamou Ezequiel, Daniel e Jeremias, sim ou não, gente? Então são três profetas que são escolhidos por Deus e chamados por Deus, entendem isso? Amém. O problema é um teólogo chamado Paul Tillich. Ele usa uma expressão que eu acho razoável e ele diz: cada época tem um espírito e nós precisamos entender o espírito de cada época. O que é o espírito de uma época, Léo? É a forma que enxergamos a teologia em determinado tempo. Qual é a perspectiva teológica que nós temos para um determinado tempo? O que nós entendemos sobre agir de Deus dentro de um determinado tempo?
Pareço muito jovem, mas não sou tão jovem assim, sou da década de 80 ali, né? Minha adolescência na década de 90, a juventude nos anos 2000. E se nós falássemos aqui acerca da perspectiva teológica pentecostal, até os anos 60 nós tínhamos uma bolha mundial que impedia a perspectiva de progresso, a ideia de o pobre ter ascensão social. O pobre era pobre e ficava mais pobre. Classe média era uma classe que sequer existia. O rico era rico e o muito rico, muito rico. Até que há um progresso, e a partir desse progresso você vai ver que as classes elas vão se alterando. Vou te dar um exemplo muito básico para você entender isso. As igrejas mais antigas, elas ficam próximo da estação de trem. Você vai pegar as igrejas no Rio de Janeiro, as mais antigas do Rio de Janeiro, ficavam muito próximo à estação do trem, porque os cristãos da sua época não tinham a ideia ou a perspectiva de um progresso financeiro. Para eles era muito natural e tinha uma teologia do seu tempo que dizia: quanto mais rápido você pregar o evangelho, mais rápido Jesus volta. Então eles sequer pensavam num progresso financeiro, social, eles só queriam pregar o evangelho para Jesus voltar quanto antes. Era impossível você imaginar que uma Assembleia de Deus teria estacionamento para carro. Estacionamento para carros de luxo, estacionamento e com pessoas que estivessem na sua igreja, que fossem empresárias, que tivessem uma condição financeira abastarda. Essa era a perspectiva que nós tínhamos da linha pentecostal até os anos 60. Isso vai alterando, e aí quem pega ali o final dos anos 80 vai lembrar, pastor Bruno só tem cara de novo, mas ele vai lembrar disso também, que o crivo para o vaso era a forma que o vaso se vestia muitas das vezes. Você via ele, sandália havaiana quando não era moda, tá? Calça de tergal, blusa branca, dá para ele que é vaso. Estou mentindo? Você já olhava para ele, ó, chegou o vaso, hein? Chegou o camarada do monte. Porque quanto mais simples, mais vaso. Quanto mais humilde, mais vaso. Quanto menos, mais vaso. Só que para você entender como a teologia vai mudando, a gente vai chegando nos anos 2000, século 21, essa perspectiva muda. E aí agora a gente já não quer saber mais se ele é vaso, a gente quer saber quantos seguidores ele tem no Instagram. A gente quer saber qual é o carro que ele tem, qual é a roupa que ele está usando, aonde ele mora. Porque a gente está atrelando o vaso àquilo que ele tem, e não mais aquilo que ele é. Antes era aquilo que ele era, hoje é aquilo que ele tem. E a gente vai anexando essa teologia que se você está ganhando é Deus, se você está perdendo, Deus te abandonou. Mas quem disse isso? E quero saber se isso é bíblico, porque crente também perde, crente também passa a luta. E se você está perdendo, não quer dizer abandono de Deus. Quem sabe é uma aula que Deus dá para alguém e para você também. Porque quando eu olho para esse texto, eu quero que alguém me explique por que Daniel é profeta, Ezequiel é profeta, Jeremias é profeta, mas Jeremias está na ruína, Ezequiel está no cativeiro e Daniel está no palácio. Deus chamou os três, só que um está na ruína, o outro está no cativeiro e o outro está no palácio. Mas Deus não chamou os três, Deus chamou. Só que tem alguém na ruína, só que tem alguém no cativeiro e tem alguém no palácio. Calma aí, gente, para que você entenda. Ruína, cativeiro e palácio são as três fases que qualquer pessoa vai passar na vida. Não entendi? Vou lhe explicar. Quem nunca acordou cativo a um sentimento, cativo a um sentimento de medo, cativo a um sentimento depressivo, cativo a um sentimento de preocupação, cativo a um relacionamento abusivo, cativo a um relacionamento que não queria sentir, um sentimento que não queria ter? Quem nunca acordou cativo? Ou quem nunca acordou na ruína? Um sonho arruinado, um projeto arruinado, uma vida arruinada. Ruína, cativeiro, faz parte. Mas quem nunca acordou num palácio, como Daniel, você se sente próspero, você fala: Deus abriu a porta, Deus me fez prosperar, Deus me fez alcançar. Então perceba, cativeiro, ruína e palácio faz parte da vida. Só que aquilo que faz parte da vida não pode me alterar, porque Jeremias está na ruína,
ruína, mas é profeta. Daniel está no cativeiro, no palácio, mas é profeta. Ezequiel está no cativeiro, mas é profeta. O que eu vivo não pode alterar o que eu sou. Eu tenho que continuar sendo profeta, no palácio, no cativeiro ou na ruína. O diabo não tem medo da tua fase. O diabo não tem medo do sorriso da tua boca. Ele tem medo se tem profeta nessa manhã. Qual é a diferença, Léo? Porque profeta declara o futuro. Se tem profeta nessa manhã, vai dizer: seja a fase que eu estiver vivendo, em nome de Jesus, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute, gente. Aleluia. Escute isso aqui, gente. O que difere a expressão profeta, Léo? A gente tem muita variação dessa expressão no hebraico. Uma das mais conhecidas para nós é Nabi. Mas para eu explicar para vocês no nosso tempo presente qual é a diferença de profeta, o que é ser profeta, eu uso a expressão ou o comparativo de termômetro e termostato. O que é termômetro, Léo? Termômetro é aquele que diz qual é a temperatura. Se está quente, o termômetro diz, está quente. Se está frio, o termômetro diz, está frio. Ele só diz qual é a temperatura. E o termostato? O termostato altera a temperatura. Se está quente, ele esfria. Se está frio, ele aquece. Entendeu? Vou explicar para você. Tem muita gente termômetro que só sabe dizer qual é a temperatura. Como é que você está, meu irmão? Está ruim, está difícil, estou na luta, estou na prova, estou na guerra. Termômetro. Mas tem crente termostato aqui profético nessa manhã. Quem é, Léo? É aquele que altera a temperatura. Ele está dizendo: na minha casa Satanás não vai ficar. Na minha família o diabo não vai reinar. No meu casamento o diabo não vai ter vez. Eu sou profeta de Deus, eu vou declarar. Ai, pelo amor de Deus, uma mão levantada é pouca. Levante a sua mão com fé nessa manhã. Deus vai mudar essa história. Seja profeta na tua casa, seja profeta na tua empresa, seja profeta no teu ministério, seja profeta na tua saúde. Deus vai alterar a circunstância. Jeremias estava na ruína, mas a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Ezequiel estava cativo, mas Deus trouxe o povo de volta. Seja profeta, 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 seja profeta. Pelo amor de Deus, seja profeta nessa manhã. Abre a boca por um minuto para dar glória para Ele. Seja. Da camandorevaxi delemia forgiasia deleprosia camusia terra norgia fácia jorremitria. Seja profeta. Vai doer, mas engole com glória, porque eu vim pregar. Dá um grito na alma esse texto, porque o povo está sendo levado cativo para a Babilônia, num período que se levanta um rei por nome de Josias, e Josias começa uma das maiores reformas que que Judá já viveu. Diz a história que Josias ele arrebenta com os altares de Azera e de Baal. Quem ainda me ouve, diga amém. Posso continuar, gente? Ele destrói os altares de Azera e de Baal. Ele coloca a ordem dos levitas novamente ao templo. Ele restaura os cultos festivos, entre ele a Páscoa, entre outros. E após fazer toda essa reforma, Josias sai em peleja, morre na mão do rei do Egito. Os seus filhos são mortos, o seu irmão é morto,
O povo é levado cativo. E aí a pergunta que fica na mente é: como é que alguém faz a reforma que faz, e depois dessa reforma toda o povo ainda vai ser levado cativo? Gente, eu quero liberar uma palavra profética para alguém aqui, se tiver boca para dar glória. Escuta isso aqui, gente. Ele fez uma reforma no culto, ele fez uma reforma na perspectiva levítica, ele fez uma reforma em destruir os altares de Azera e Baal, ele fez uma reforma nas coisas, mas ele não fez uma reforma em pessoas. Não adianta coisas mudarem se pessoas não mudam, porque pode mudar as coisas, mas se a pessoa não muda, ela continua cativa. O que eu quero gritar aqui não é que Deus vai abrir uma porta, porque se Deus abrir uma porta, Ele pode abrir a porta que quiser e você continuar cativo na depressão. Ele pode abrir a porta que quiser e você continuar cativo na prostituição. Ele pode abrir a porta que quiser e você continuar cativo financeiramente, cativo emocionalmente. Só que o problema aqui não é mudar coisas. Não adianta, e eu não estou alterando a teologia da igreja, mas não adianta eu trazer coisas se eu não vier junto com as coisas que eu trouxe. Não adianta eu dobrar o joelho por uma carteira, mas a minha mente não se posicionar diante de Deus. Não adianta eu trazer a chave da casa se a chave do meu coração não passar para Deus. Deus não se importa com coisas, Deus quer mudar pessoas. É por isso que eu ouço o grito de Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, 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 transformai-vos. Derrama-se como nuvem. Deus está transformando mentes nessa manhã, tá, gente? Deus está transformando mentes nessa manhã, tá? Nomanácia como nubevoxia. Deus vai mudar coisas à medida que pessoas são transformadas. Você pode perceber que o transformado é diferente, gente. Estou quase mudando o roteiro aqui, mas transformado é diferente, tá? Porque quem não é, precisa que Deus faça nas coisas para ele acreditar. Mas quem Deus já moveu na mente, pode voltar para casa, a guerra está lá ainda. Tu está dando glória a Deus. Tu está dando aleluia. O sorriso está até aqui. E alguém olha para você desesperado, está dizendo assim, ó, a luta está aí ainda e você está dando glória a Deus. É porque tu vai dizer, a minha mente está transformada. E eu sei que o Deus que transforma a minha mente também transforma a situação. Eu vim como profeta da Advec nessa manhã para declarar: o futuro vai ser modificado, a minha casa vai ser restaurada, o meu lar vai ser transformado, porque a minha mente já foi transformada por Deus. Quem recebe essa palavra, aí abre a boca para dar um brado de glória para Ele. Aleluia. Me encaminho para o final aqui, gente. Glória com glória, que é o que tem para hoje. Olhe para mim. Ezequiel está cativo. A reforma foi em coisas, e reforma em coisas não evita cativeiro. Ezequiel está cativo. Ezequiel está cativo no rio Quebar. E o texto diz: e vi visões de Deus, meu amigo Jesus. Ele está cativo junto do rio. Ele não está no templo, ele não está na consagração, ele não está num culto da manhã. Ele está cativo, mas está tendo visões de Deus. Ele não está no culto, ele está no problema, mas no meio do problema, ele está tendo visões de Deus. Diz o texto: os céus se abriram e vi visões de Deus. Só para alguém que tiver muita fé, nessa manhã, no meio da tua guerra, os céus vão se abrir.
Gente, isso aqui é muito sério, porque ele está entre os cativos. Os cativos não vê, mas ele vê. Então na tua casa não precisa ser todo mundo crente, não. Basta o céu se abrir sobre você que algo muda lá. O que ele vê? Fechei, gente. O que ele vê? Ezequiel, ele tem uma visão, e essa visão ela é entendida a partir do capítulo 8 e 10. Porém, se eu fizesse essa leitura, seria muito extensa para nós nessa manhã. E a minha ideia é que nós saímos daqui com a compreensão daquilo que Deus quer gritar e não com o nível de conhecimento do pregador. A visão que ele tem é uma visão de uma plataforma. Acima da plataforma tem um trono. Embaixo da plataforma tem 4 rodas. E do lado das rodas tem 4 seres. Cada roda tem uma roda dentro. Então são 4 rodas com 4 rodas dentro. Então são 4 com 4. São 4 seres. E cada ser tem 4 asas, 4 braços, 4 rostos. A insistência profética em Ezequiel, no número 4, tem propósito. No hebraico, cada número aponta para um segmento. Explico. 1, divindade. 3, trindade. 4, universalidade. 6, número do homem. 7, da perfeição. 10, da plenitude. 40, entre outros números com as suas representatividades no hebraico. Então, todas as vezes que nós olhamos para o número 4, nós falamos sobre universalidade. Ezequiel está preso junto do rio Quebar. O céu se abre e tem visões de Deus. E o que Deus revela para Ezequiel são as 4 direções que o trono pode se movimentar: norte, sul, leste e oeste. É Deus dizendo: quem está preso é você, Ezequiel, porque o trono está se movendo na direção que ele bem entender. As 4 direções: norte, sul, leste e oeste, como também as 4 estações do ano: verão, primavera, outono, inverno. É Deus dizendo: eu estou no início do ano, eu estou no meio do ano e eu estou no final do ano. Alguém está entendendo já, porque a mão já está levantada. É Deus dizendo: quem está na Advec nessa manhã é você. Eu já me movimentei na direção da tua casa, eu já me movimentei na direção do hospital, eu já me direcionei na direção da tua empresa. O céu está se movendo nessa manhã. Enquanto você levanta a tua mão, o céu se move nessa maior guerra. Siaio, proma-se como núbria. Aleluia, aleluia. Segura aí para você vir no glória comigo, segura só um pouco. Eita, gente, sentindo algo muito forte de Deus aqui. Sentindo algo muito forte de Deus aqui nessa manhã. Isso, nessa mão levantada aí mesmo. Telesi kamawa, hororoxia, promanasia, terrevox. Que é isso, Léo? Você não pode chegar no teu problema, mas a tua voz chega no trono que se move até o teu problema. Havia uma perspectiva teológica no Antigo Oriente Próximo, que é: todo Deus tem uma terra, toda terra tem um povo, todo povo tem um Deus. Chamam de triângulo harmonioso da teologia do Antigo Oriente Próximo. O que isso tem a ver, Leonardo? Tem a ver que, na perspectiva deles, por que existiu o exílio? Todo exílio naquele período acontece da mesma forma: destrói o templo, arranca o povo da terra. Por que isso? Porque Deus precisa de um templo, então quebra o templo que Deus não desce. Deus precisa de um povo, então arranca o povo da terra, porque o Deus da terra vai embora. E a cabeça do judeu é: Deus nos abandonou, nós estamos sendo levados cativo, porque Deus só tem força aqui. Deus não tem força na terra cativa. Nós estamos cativos
longe da nossa terra, o templo foi quebrado e Deus não se movimenta. Só que quando Ezequiel está tendo visão do céu, é Deus dizendo para Ezequiel: quem disse que eu preciso de aval na terra para me movimentar? Eu piso aonde eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se ele tiver que entrar no terreiro, ele entra. Se ele tiver que entrar na mata fechada, ele entra. Se ele tiver que quebrar trabalho, ele quebra. O trono está liberado e ele vai se movimentar. Olha aqui para mim. Gente, isso aqui é muito bom. Bom conhecer a sua mãe, sabe, mano? Saber que você tem um vaso em casa, né? Que ora não chega longe assim sem alguém orar, né, mano? Tem que ter alguém orando. Lá em casa, eu tenho uma pretinha desse tamanho, minha mãe, gente. Se entrar no meu Instagram, você vai ver lá as marcas de joelho daquela mulher. Ela ora que irrita. Você já teve irritação de alguém orando? Chega a dar vergonha, gente. A gente não deixa ela orar para nada lá em casa quando é aniversário, Natal, não deixa. Ela perde a noção. Não tem, né? Para ela meia hora é... Ô mãe, vamos comer, gente. Mamãe vai lá para casa, ela tem uma cisma, gente, desde que eu sou garoto, que eu me entendo por gente, mamãe ora às 3 da manhã. Parece que o anjo vai lá com a espada acorda ela. Se eu levo ela para minha casa, ela acorda na minha casa às 3 horas da manhã para orar. Eu piro lá em casa. Falo: mãe, aqui não, mãe. Poxa, dorme aí um pouquinho, descansa, o anjo nem vai descer hoje. Ela: meu filho, é a oração que mantém a gente de pé. Aleluia. E eu lembro que eu com 16 anos mais ou menos, eu tenho um irmão mais velho, Leandro. Leandro tinha se desviado. Aquela fase da juventude, ele é um pouco mais velho do que eu, 3 anos mais velho, e tinha se afastado. Eu lembro que a madrugada, a mamãe acordou a gente 3 da manhã. Vamos orar. Falei: mãe, são 3 da manhã, mãe. Leonardo, vamos orar todo mundo na sala agora, Deus mandou. Falei: não vou, mãe. Leonardo, não estou pedindo, eu estou mandando. Aí fui emburrado para a oração na sala. Deu a mão todo mundo. Mas eu gosto desses negócios, que a gente vai emburrado para orar, mas daqui a pouco Deus desce. E a gente que estava com a cara amarrada começa a dar glória a Deus. Começa a dizer aleluia. Começa a dizer Deus é bom. E aí a gente começou a dar glória a Deus, minha mãe marchando, minha irmã marchando, eu falando em línguas estranhas, meu pai lá no quarta-cana, aquele mistério todo, e a gente está orando, enquanto a gente ora, gente, daqui a pouco o portão abre, desesperado, parecia uma pancada no portão, e era o meu irmão entrando correndo, eu pulei e fui para o final do testemunho. Por que isso aqui, Léo? O Leandro, ele tinha ido para um baile de favela, e eu morava, gente, dentro de uma facção, onde só se usava roupa vermelha. E com roupa vermelha você não podia ir para outra facção, que se você passasse lá, o pessoal te pegava, te arrebentava. E estava meu irmão mais 5 pessoas para esse baile. Eles passaram perto de uma comunidade que tinha acabado de ser tomada por essa outra facção. E quando eles estão passando, eles abordam meu irmão e essa galera junto. Lá em Costa Barro tem chamado Muro da Light. Pegaram os 6 meninos e colocaram no Muro da Light. Vieram e mataram o primeiro, mataram o segundo, mataram o terceiro, mataram o quarto, mataram o quinto. Quando chegou no 6º, era o meu irmão. Eles disseram: corre que a gente vai dar nas costas, negão. E o meu irmão correu, só que ele correu tanto, que ele chegou lá em casa, caiu de joelho dizendo: mamãe, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Aí tu não está pegando isso aqui não? Enquanto a gente estava orando, o trono estava se movendo. Enquanto a gente estava orando, eu estou profetizando para alguém aqui, que enquanto a gente levanta a mão, o trono vai na tua casa, vai no hospital, vai na tua família, por um minuto, levanta a tua mão, faz o barulho que o diabo não gosta, o trono vai se movimentar. Se é para Jesus, aplaude com glória a Deus e aleluia, gente. Se é para Jesus, já se coloca de pé adorando a Ele. Se coloca de pé adorando a Ele. Se coloca de pé adorando a Ele. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Me ajuda, Sabrina. Camarahássia. Delemandorevoxi.
Pro minha face como núbria, dorrete a tal a sé, decamandore pro face a camara rassúria. Só para quem crê nessa manhã, gente, que enquanto a tua mão esteve levantada aqui, o trono se movimentou na direção da tua causa. Nada do que eu falei se perde, gente. Crise é um instrumento de Deus para o teu crescimento. Para Deus não importa a fase, importa quem você é na fase que você vive. Se você está na ruína, se você está cativo ou está no palácio, seja profeta. Não adianta mudar coisas se pessoas não são mudadas. E por fim, no meio desse teu cativeiro, o trono não está limitado na tua dificuldade. Você está preso, mas o trono está se movimentando. Quem recebe essa palavra nessa manhã? Eu quero orar com você, eu quero orar com você. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Você está me ouvindo pregar aqui? Você veio só para a consagração porque alguém te convidou, sabe? Mas você está no meio de uma guerra terrível aí. Está no meio de uma luta terrível. Você perdeu a força, sabe? Para profetizar no meio dessa situação toda. Você está dizendo, essa palavra é para mim, mas eu estou sem força, Deus, me dá força para profetizar para essa situação mudar. Eu creio que o teu trono vai se movimentar na minha direção. Eu vou te convidar, sai correndo do teu lugar e vem para a ponta do altar que eu quero orar por você. Tem uma canção, Sabrina? Tem gente que eu estou quase não pegar pela mão, hein? Dele mancho revas. Sua mão no coração. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você canta, eu oro, vai. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Oh, vem. Jesus.
Você pode abrir a sua boca para cantar isso? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pastor Bruno. Coloque a mão no seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós ouvimos